Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. O melhor lugar nós poderíamos ter escolhido é estar junto com o Senhor, cultuando. Como vínhamos conversando, eu e a Ana, eu vou, Doris, é tanta reclamação durante a semana, é tanta palavra negativa. Convidaram ela para outro lugar. Glória a Deus pela tua vida, que tu escolhesse vir para cá, escolhesse o melhor lugar, que é na presença do Senhor. Amém? A palavra para nós, na abertura do nosso culto esta noite, é em João 14, 6. Amém, irmãos? Amém. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que será, irmãos, que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? Não é eu que estou dizendo, é o nosso manual de vida, é a Bíblia que está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes, irmãos, nós já estamos dentro da igreja, o único lugar que nos leva a Deus é só Jesus. Ninguém vai ver a glória se não seguir Jesus. E para isso nós precisamos aceitar e trilhar no caminho com Ele. Muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes a gente está pedindo alguma coisa e está achando que a resposta está demorando e começa a trilhar outros caminhos. E acaba sendo o caminho da morte. Porque o caminho de vida é Jesus. Ele morreu naquela cruz para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ninguém vai conseguir chegar a Deus sem Jesus. Quem é esse que abriu o mar vermelho, o povo de Israel passar? Aquele ali já foi exemplo, ele abriu o caminho. Ele está falando do caminho. Ele está abrindo o caminho para nós. Na Bíblia diz que há dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. Largo é o caminho da perdição, que a gente acha que pode tudo e não vai ter prejuízo, E estreito é o caminho da salvação. Então que essa noite nós possamos escolher esse caminho, o caminho da salvação, o caminho que Jesus tem para nós, o caminho que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Soberano Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, estamos aqui no Teu povo, Senhor, para Te louvar, Te adorar, Te cultuar, Senhor. Eu quero Te dizer, Senhor, nessa noite, Senhor, és adorado nesse lugar, Senhor. Poderoso Deus, eu quero Te pedir, Senhor, toque em cada coração, Senhor, que chegou aqui, Senhor. Eu não sei como chegaram, Senhor, mas o Senhor sabe, Senhor, da aflição, do cansaço, do dia a dia, da semana. Oh, poderoso Deus, nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, vem com alívio, Senhor, toca, poderoso Deus, vem curando, vem tocando, vem libertando, Senhor, vem convertendo, Senhor. Nós sabemos que só o Senhor tem o poder, Senhor, para mudar qualquer situação. Eu te peço, Senhor, toca, Senhor, nas mentes, Senhor, limpa as mentes, Senhor, limpa o coração, Senhor, angustiado, onde tem tristeza, Senhor, que seja retirado em nome de Jesus, Senhor. Toca, poderoso Deus, tira toda angústia, Senhor, vai lá no mais profundo ser, Senhor, toca, Senhor, cura aquela ferida, Senhor, cura aquela cicatriz, Senhor, de infância, Senhor, cicatriz, Senhor, da adolescência, lá do trabalho, Senhor, palavras mal faladas que às vezes machucou, Senhor, vai curando, Senhor, traumas no casamento, Senhor, toca, poderoso Deus, Espírito Santo de Deus, seja total liberdade de agir nesse lugar, vem nos tocando, Senhor, com essa tua mão poderosa, toca lá na nossa casa, Senhor, toca nos nossos familiares, Senhor, nas pessoas que nós amamos, Senhor, toca, poderoso Deus, tira, Senhor, esse povo, Senhor, o Teu povo do cativeiro, Senhor, onde que os pés estão custando, Senhor, se desgrudar, mas nós sabemos que o Senhor tem o poder para isso, Senhor, quebra todas as muralhas, Senhor, abre a chave que só o Senhor pode virar, Senhor, toca, Espírito Santo Deus, reacende a chama do Teu amor na Tua igreja, Pai, vem tocando, vem curando, Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, Teus filhos saírem daqui do jeito que entraram, Senhor, mas que possamos sair cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, transbordando, Senhor, a Tua palavra. Fala com nós, Senhor, através de cada louvor, de cada palavra nessa noite, Senhor. Senhor, fala para nós que a palavra não volta para Ti vazia, Senhor, e que ela venha penetrar nos nossos corações. E assim, Senhor, já Te louvo e Te agradeço, Te adorando, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Vamos saudar o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Uma salva de palmas, porque nós chegamos a Ele
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Toma esse lugar poderoso, Deus. Aleluia, glórias a Jesus, amém? Amém. Sejam muito bem-vindos para adorar o Senhor, amém? Glórias a Deus. Quantos vieram a esse lugar para adorá-lo? Amém. Nós queremos começar esse culto. Vai começar de um jeito que eu já vou mudar tudo aqui já. Já vou mudar porque tem que mudar. Seguiu o Espírito Santo aqui. Nós queremos começar então declarando que Ele é digno de tudo, amém? Aleluia. Tu és digno.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, aplauda o Rei dos Reis, amém? Aleluia. E para Ele pode ser melhor. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir mais um videozinho daquele animalzinho, a corça, né? E o desespero dela tentando fugir dos perseguidores. Era um bando de hienas. E aquelas hienas, elas são terríveis, né? Não sei se alguém já viu. E a corça correu até que achou o ribeirão. E quando ela achou o ribeirão, ela pulou dentro do ribeirão. Com aquela cheia de crocodilo dentro do ribeirão. E ela nadou e fugiu e voltou para a beirada do ribeirão. E as hienas estavam esperando ela. E ela voltou para a água e conseguiu atravessar do outro lado e fugir. Assim somos nós, né? Nós estamos cercados, né, por muitas adversidades, inimigos, perseguições e desafios. E parece que muitas vezes, né, como o mar vermelho, né, parece que não tem saída, né? Mas Deus, Jesus é a nossa saída. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Nós vamos invocar o nome dEle nessa noite. Quando muitas vezes eu não sei o que orar, o como orar, o Espírito Santo me lembra desse texto que está lá em Romanos, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, quando você estiver passando por uma situação muito difícil, você não souber nem o que orar, lembre-se dessa promessa. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Salvo não só a vida eterna, mas salvo das adversidades, salvo das guerras, salvo das lutas, né? Salvo de qualquer situação. Ele é o nosso Salvador. Amém? E assim como a corça então anseia pela corrente das águas, nós queremos declarar que como uma terra seca, nós também precisamos dele. Aleluia.
seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Aleluia. Derrama, Senhor Jesus, a tua chuva sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, muitas vezes endurecidos. Aleluia. Quebranta os nossos corações, Senhor. Ministrar uma real adoração a ti, Senhor. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber,
essa unção, Senhor. Essa unção de coragem, de ousadia que os apóstolos tinham. Oh, Senhor, batiza-nos novamente com essa coragem, com essa ousadia de muitas vezes anunciar o Teu Evangelho em lugares que são muitas vezes considerados impróprios, inapropriados. Oh, que nós tenhamos ousadia de anunciar o Teu Evangelho nas ruas, na escola, no trabalho, na faculdade, ou seja lá onde for. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de poder, de ousadia, aleluia, de autoridade. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Pode se sentar, amém? Graças e paz, irmãos, amém? Vamos trazer uma palavra, sobre dízimos e ofertas. Eu quero ler com os irmãos um versículo que ele está lá em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, a gente vai ler. E a palavra de Deus fala assim: o procedimento prudente do sábio. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Tem algumas interpretações, sobre esse trecho, mas o que eu quero compartilhar é sobre o que o Senhor ministrou no meu coração, que é sobre a gente lançar o cuidado da nossa vida nas mãos do Senhor, e que Ele nunca será em vão. Lançar o cuidado, fazer a entrega, confiar, porque Deus é fidelidade, Deus é fiel, Deus é fidelidade. E esse lançar é a única certeza que a gente pode ter na nossa vida, que esse lançar nas mãos do Senhor, Ele nunca será em vão. Porque até nesse capítulo, ele vai falando sobre algumas incertezas, sobre algumas situações, mas sobre a gente fazer o certo mesmo assim, E assim é na nossa vida, A gente não tem como ter certeza de muita coisa, São muitas incertezas, são adversidades. Muitas vezes você faz o bem,
e sente que o bem não é pago com bem, né? E recebe ali alguma universidade de volta. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós estamos sujeitos ali à vontade do Senhor, o que a gente pode saber é que nada daquilo ali é em vão e que ainda que as adversidades se levantem, o Senhor está no controle de tudo, amém? E eu quero compartilhar assim, uma experiência muito breve, muito singela nessa área, né? Mas há uns dias atrás, um tempo atrás, estava orando ao Senhor sobre qual oferta separar e daí entendi do Senhor que era para eu separar 10% do faturamento da lavanderia naquele dia. Daí eu fui olhar, né, no aplicativo qual que tinha sido e não tinha terminado ainda o dia, né? Porque o dia da lavanderia vai até às 11, às vezes fica aberto de madrugada, então não tinha terminado ainda. Aí eu olhei e não tinha sido ainda, já tinha sido bom, mas não tinha sido aquilo que eu e meu esposo tínhamos orado, declarado pela manhã. E daí fiz uma oferta ali, que era uma oferta maior do que esses 10% que tinham acontecido até aquele momento. Mas que até hoje nunca tinha tido um dia que tivesse tido a oferta, o faturamento que correspondesse àqueles 10%. E foi uma surpresa para a gente quando no outro dia a gente foi verificar e tinha ultrapassado. Então, assim, a gente separou aquela oferta e daí ela tinha colocado no coração que seria 10% do faturamento. E daí o faturamento tinha sido maior do que aquele 10% representou, sabe? E até então, foi o melhor dia de faturamento da lavanderia, de todos os tempos, né? Então, glória a Deus, nem sempre a resposta do Senhor é assim rápida, e nem foi uma barganha com o Senhor, não foi. Mas a gente precisa o tempo todo estar disposto, né, a entregar ao Senhor principalmente aquilo que Ele coloca no nosso coração. Porque o Senhor ele não está atrás de valores. Se for olhar em termos de valores, irmãos, foi singelo, porque a lavanderia ainda não está faturando o que deveria e tudo mais, né? Ou o que a gente gostaria. E no começo de negócio, né, a verdade é que é justo ali para cobrir as contas e tudo mais, né? Então não é que estava sobrando também, nem que o valor tenha sido extraordinário, mas o que Deus faz na nossa vida é sempre extraordinário. E não tem nada que a gente faça que, em primeiro lugar, Ele já não tenha nos dado e que Ele não dê um jeito de nos devolver. É incrível isso, porque não é que a gente faça esperando algo em troca, mas tudo aquilo que a gente faz e poderia ter separado aquela oferta e não ter alcançado, e tudo bem, e a gente ia pensar, profetizamos e na hora certa Deus fará. Mas a resposta do Senhor foi na hora. E ainda nos dias que não são na hora, porque tem tempos da nossa vida que a gente vai ofertar, que a gente vai separar o nosso dízimo e que vai ser com muito custo, que a gente sente ali, meu Deus, e se fizer falta amanhã não vai fazer em nome de Jesus, mas que muitas coisas passam pela nossa cabeça e que a gente ainda não percebe que a gente está prosperando como poderia, conforme fala na palavra do Senhor, né? Mas a verdade é que no tempo certo tudo virá. E que Deus ele nunca vai nos entregar nada que a gente não esteja preparado, que vai nos afastar do caminho dele. Ele sempre vai nos preparar, ele sempre vai nos ensinar no processo. E de novo, nunca será barganha com o Senhor, é simplesmente separar aquilo que já é dele. Em termos de oferta, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, conforme está no seu coração. E também nunca será sobre valor. Deus é que conhece o coração de cada um, Deus é que conhece o esforço de cada um, Deus é quem conhece a necessidade de cada um, amém? Então você pode entregar o seu dízimo, sua oferta no altar do Senhor, sabendo que tudo que a gente semeia no reino nunca é em vão, tudo que a gente semeia no reino sempre tem um retorno, uma semeadura, e no tempo certo a gente colherá. Esse versículo, eu creio, ele fala também sobre uma colheita, porque muitos dias depois o achará, está falando sobre algo que vem de volta. E não tem lugar melhor para a gente semear do que no reino do Senhor.
E nunca pense que você não tem uma oferta a entregar, porque sempre tem uma palavra na nossa boca, no nosso coração a entregar, algo a fazer por alguém, algo a entregar para alguém. Então nunca pense que não tem uma oferta, porque sempre tem. Nós estamos ligados na fonte, né? Ele é a fonte de toda a provisão, fonte de todo o amor. Então sempre tem algo que Ele vai transbordar na nossa vida, para que a gente também transborde na vida das pessoas, amém? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua bondade conosco, pela Tua bondade sobre nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, derrama sobre nossas vidas, Pai, a perseverança, Deus, em nome de Jesus. Assim como foi orado lá no começo, perseverar, Senhor, mesmo quando a gente ainda não consegue ver, Pai, nós estamos entregando a nossa vida àquele que é o dono de tudo, aquele que conhece o passado, o presente, o futuro, aquele que conhece os nossos pensamentos antes que a palavra chegue em nossa boca. Oh, Senhor, que a gente tenha essa confiança em Ti, meu Pai, vai, Senhor, derramando em nosso coração, Pai, essa confiança em Ti, Senhor. Vai aumentando em nós a fé, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus poderoso, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, Pai, nossa saúde, Senhor, nossas finanças, Pai, cada área da nossa vida, Senhor, onde o Senhor precisa tocar para que prospere, Deus, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, o devorador na vida dos Teus filhos, Pai. Oh, Senhor, conforme fala na Tua palavra, Deus, que a nossa colheita, Pai, seja grande em Ti, Senhor, conforme a proporção e a porção que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Amém. Há quanto tempo? Tem alguém aqui com saudade de mim, não? Pastor Cristo, semana passada, né? Pastor Cristo e a pastora Patrícia. Fomos surpreendidos, né? Deus levantou um casal de anjos, nos abençoaram, nos proporcionando no final de semana numa casa de praia ali em Porto Belo, né? E aí a gente botou vocês para trabalhar, né? Porque, irmão, quando a bênção chega não dá para ser pela metade, né? Então, era até bom, né? Sair de lá, vir aqui, participar do culto, participar da oração de manhã cedo aqui com o Luiz, né? Com o pessoal. Mas a gente fez questão de aproveitar tudo, né? E foi um tempo muito precioso. Daqui a pouco, durante a mensagem, eu vou dar alguns detalhezinhos também que tem a ver com a mensagem, de uma parte do que a gente recebeu lá, né? Então Deus é assim, né? Ele é bom. De vez em quando a gente compartilha aqui nos bastidores aquela música, até acho que foi com a Gabi que eu conversei, da música da pastora Ludmila Feber, né? Que diz, né, o escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Então Deus nos deu um final de semana de descanso, né? E tem hora que dá o escape, que é bom também demais, e tem hora que vem a recompensa, né? Escape, descanso, recompensa, e tem hora que vem a cura. Essa noite ele vai falar sobre cura. Então é assim Deus trabalha, né? Tem momentos de descanso, momentos de escape, momentos de recompensa e momentos de cura. Essa música ela é muito completa, né? Nesse sentido de que ela explica algumas coisas que Deus faz por nós, né? E naquele tempo ali, final de semana passada, Deus nos proporcionou um tempo de descanso e ao mesmo tempo cura também, né? Porque
Passar o final de semana com esposa, com filho, né? É descanso, é cura, é bênção. Então foi um tempo muito bom. Os passarinhos me contaram que aqui também não foi diferente, né? Diz que a presença de Deus, a nuvem de Deus tomou esse lugar aqui, né? Com todo mundo bêbado do Espírito Santo, que saiu daqui tudo pulando e dando glória. Então. E hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que vai ser também, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, amados, eu queria só deixar 2 avisos, né? Aquela irmã é a primeira ou segunda vez que vem? Não, então como é que a gente vai falar para ela? Aqui a gente fala assim, ó, quando a pessoa vem, seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. Amém? Fique à vontade entre nós. Eu sou o pastor Cristian, né? Sou o pastor dessa igreja. Aquela senhora que saiu ali para tomar um copo d'água, minha mãe, que é a pastora da Mena, a pastora Mena, né? Que também é pastora aqui. E tem as irmãs aí que não tem título de pastor, mas é tudo pastorzinho, né? Pastora Gabi, pastora Doris, pastor Luiz, pastora Silvane, a Rosane também já profetiza que é a pastora Rosane, tudo. Pastor é quem cuida de gente. Se você cuida de gente, está cuidando, nem que seja do teu filho, você já é um pastor. Amém? Recebe aí. Amados, 2 avisos rapidinho para a gente ir para a mensagem. Amanhã, a partir da 1h30, nós vamos estar recebendo ali na Igreja Batista em Canelinha. Nós temos uma filial, na verdade é a matriz, ali na cidade de Canelinha. Amanhã, à 1h30 da tarde, a gente vai estar recebendo o apóstolo Ciel, que é um querido, um pastor, um apóstolo, que foi durante muito tempo coordenador da Visão Celular no estado de Santa Catarina. E ele é um amigo de longa data, vai estar conosco, proporcionando para a gente um seminário, uma imersão com o tema identidade. Então, eu já estou com a apostila na mão, já foi confeccionada, e tenho certeza que todo mundo vai sair de lá afiado, entendendo o propósito que Deus tem para cada um na individualidade, né? Porque o propósito que Deus tem para cada um de nós tem algumas características do propósito de Deus que são iguais para todos, mas que tem outros que são particulares, né? Conforme o propósito e a identidade que Deus tem para cada um, e a identidade única que Deus tem para cada um de nós, né? Essa impressão digital aqui, ela é única, né? Então, tenho certeza que vai ser tremendo. Quando o apóstolo Luiz Carlos, que foi nosso pastor durante muito tempo, ele estava vivo, ele fez uma propaganda muito grande desse seminário, e os anos se passaram, eu sempre tinha no meu coração de trazer ele, e o tempo chegou, né? Amanhã ele vai estar almoçando com a gente, talvez aqui em Tijuca, a gente vai almoçar com ele aqui, não está definido ainda o local. Depois 1h30 seminário, e à noite ele vai estar pregando, né? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que não vão poder estar, infelizmente, mas à noite ele vai estar pregando no culto, lá em Canelinha. Então, aqueles que não puderem participar do seminário, se conseguirem participar do culto, tenho certeza que vai ser bênção, né? Ele é um apóstolo, uma pessoa muito capacitada, ele é terapeuta também, e eu tenho certeza que vai ser um tempo tremendo para todos nós, amém? O custo vai ser, a gente está divulgando 1 quilo de alimento não perecível e a apostila, né? Que a maioria já pagou, o custo dela ficou R$25, e vai ser tremendo. Segundo aviso, dia 10 de abril, anote na sua agenda, 10 de abril é uma sexta-feira, nós vamos fazer o primeiro culto de casais do ano. Então esse ano, no nosso coração, a gente quer fazer pelo menos uns 3 cultos de casais. Então esse vai ser o primeiro culto de casais do ano, vai acontecer dia 10 de abril, ali também na Igreja Batista Restaurando Amor, em Canelinha. Vai estar com a gente o pastor Irzo e a pastora Célia, lá da cidade da Assembleia de Deus de Blumenau. Eles também têm 52 anos de casados, né? Eu quero dar essa ideia para o meu pai e para minha mãe, ainda não dei, vou dar em público aqui, né? Eles têm perfeitas condições de também fazer um trabalho desse, né? Sair por aí nas igrejas ministrando para casais, porque o meu pai e minha mãe já têm mais tempo do que 52. É 53 ou 54? 52? Esse ano vai fazer 53. Então a mesma quantidade. Poderíamos chamar, né? Quem sabe até o final do ano a gente chama também pastor Dalci e pastora Lena para fazer
também um jantar de casais. Na verdade não é jantar de casais, esse vai ser um culto de casais. Pode ser que vai ter um jantar de casais também. Dia dos namorados é garantido que vai ter um jantar de casais. Mas esse vai ser um culto, tá bom, irmãos? Você que gosta de comer aí. É culto. Culto de casais. Vai se alimentar da palavra. De comida a gente vai falar daqui a pouco. Agora é culto de casais, dia 10 de abril. Tá? A entrada também é franca, né? Não vai ter custo nenhum. É só você ir até Canelinha. Amém? Provavelmente a partir das 20 horas, né? 20 horas, dia 10 de abril, uma sexta-feira. Tá bem pertinho. Amém? Então vamos investir no seu casamento. Quem indicou para a gente, o pastor Ias e a pastora Célia, é o irmão Guilherme, que é muito conhecido nosso, foi membro da igreja há muito tempo, lá em Canelinha, né? E fez uma propaganda gigantesca desse casal. Esse casal ministra um seminário também chamado Lar Feliz, que dizem que é maravilhoso. Quem sabe, até o final do ano, a gente também traga para a igreja esse seminário, que é um seminário para família, para casais, chamado Lar Feliz. Já foi ministrado ali em Canelinha, na Assembleia de Deus e também na Igreja Batista da Esperança, do pastor Gabriel. E a propaganda que fizeram para mim é maravilhosa. É um seminário para casais. Mas isso aí vai ficar para uma outra ocasião. Dia 10 é culto. Amém?